Preso o líder de facção criminosa que comandava o tráfico na cidade. Ele era procurado desde a Operação La Muralha da Polícia Federal. Troca de tiros na Cidade Nova termina com um policial e um assaltante mortos após um assalto. Na cobertura das eleições 2016, o entrevistado ao vivo no estúdio é Arthur Neto, do PSDB. E ainda, romance no teatro, comédia nas telonas ou som alternativo na noite manauara. As opções de lazer da agenda cultural. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Eleições 2016. O A Crítica na TV começa essa edição dando sequência à série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Manaus. A ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes de todas as coligações. O regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 20 minutos no total, para responder aos questionamentos. Lembrando que, pelas regras da emissora, não é permitido ofensas nem citações dos adversários políticos durante as respostas. Nosso candidato de hoje, nosso convidado, é Arthur Neto, do PSDB. Boa noite, convidado. Boa noite. Tudo Prazer bem? Muito grande, Amanda. Prazer grande. Uma honra. Bom, nosso tempo começa a contar a partir de agora, na regressiva ali no cronômetro. Candidato... Sou ruim de olhar, viu? Meu olho não é tão bom assim, não. Não, tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Candidato, o que o senhor considera que é o maior obstáculo nessa disputa? A sua aliança com o PMDB e o senador Eduardo Braga, né, que o senhor já declarou aí ser o seu adversário político em alguns momentos, ou então algumas pendências que ficaram na sua atual gestão? Olha, eu já fui adversário político do senador Omar, por exemplo. Já fui adversário político durante muito tempo do governador Melo. Eu rompi com o governador Melo pela incompetência dele, porque, na verdade, ele não cumpre os seus acordos com a cidade de Manaus, e Manaus, para mim, está e estará sempre em primeiro lugar. A aliança com o PMDB, ela responde a uma tendência nacional em torno do governo do presidente Michel Temer. E aqui, para nós, eu tenho um vice de luxo, que é o Marcos Rota, que neste momento eu estou aqui, com muito prazer, respondendo às perguntas dessa entrevista. Ele está fazendo caminhadas uma atrás da outra e cercado de muita popularidade. Acho que eu dei muita sorte de tê-lo como vice, ele era capaz de me ganhar. Candidato, desde 2000, Manaus não reelege um prefeito que está no poder. O que o senhor considera que pode ser diferente agora? Olha, vamos voltar ao tempo. Em 1996, se não me engano, o candidato Alfredo Nascimento se reelegeu, não foi? Foi reeleito em 2000, só que desde 2000 até agora, 16 anos depois... Mas depois só teve uma experiência de reeleição, que foi com o prefeito Serafim. O prefeito amazonino não colocou o seu nome em jogo. Já eu me sinto obrigado, é uma questão ética para mim, diz assim, fiz um trabalho, fiz o que pude, muito falta fazer, mas eu tenho a obrigação de colocar este trabalho em julgamento. E depois, a certeza que tenho de que nós temos a opção mais consistente para a cidade de Manaus, com volume de propostas para o futuro, um volume de realizações para o passado. E eu creio que agora, digamos assim, Serafim, infelizmente, não venceu, eu apoiei naquela eleição, e a Amazonina, infelizmente, não disputou a reeleição, teria sido comigo. Vamos para a Negra, eu faço muita fé de que quem está me ouvindo vai optar pela opção mais segura, numa hora em que Manaus enfrenta uma crise, que precisa de timoneiro com energia, com mão forte, com muita tranquilidade e competência para fazer o barco com a nossa sociedade dentro chegar ao outro lado do rio revolto, ou do mar, se fosse o caso, mas do lago, que é mais próprio da gente, em segurança, com as dores da crise, com o sofrimento da crise, mas de cabeça erguida, porque enquanto aqui pararam o serviço de saúde, eu ampliei. Não deixei de fazer obras nem em 2015, que foi o ano mais drástico para nós. Vamos para a Negra e faço muita fé no taco do povo que vai vencer comigo. Quais critérios o senhor leva em consideração na hora de decidir quanto se pode ou se deve investir, por exemplo, em publicidade e propaganda ou em educação? O senhor acredita que poderia ter enxugado de um lado para sobrar do outro? Olha, nunca se divulgou tanto Manaus para o mundo. Manaus hoje já vai sediar a Superliga Feminina. Acabou de ter o Rock in Rio, Amazon Live, um espetáculo fantástico, com Plato Domingo. Nós nos credenciamos para as Olimpíadas, conseguimos antes a Copa do Mundo. Nós temos um Réveillon hoje que é uma atração nacional, é o segundo maior Réveillon do país.
Nunca se investiu tanto na cidade. Agora, educação é um ponto fortíssimo. Peguei uma cidade que era a 23ª no IDEB, hoje é a 11ª, e eu não estou satisfeito não. No próximo mandato, se o povo me conceder este mandato, a gente quer ir para as 5 primeiras. E um dia que alguém conduza Manaus para o primeiro lugar. Então, a educação é um ponto forte nosso. E a campeã de votos, quero ser eu, desculpe, a campeã de notas de aproveitamento foi uma escola feita por mim, anos atrás, na Vila da Felicidade do Mauazinho. Uma cidade, um lugar muito humilde, um diretor muito bom, e aí vem gestão que nós investimos nisso para valer, pedagogia que nós investimos nisso para valer, e valorização do professor, porque enquanto aqui atrasava o salário de professores, Manaus pagava tudo em dia, nunca atrasou nada, e ao contrário, reajustava, procurando salvar da inflação, os salários de quem trabalha conosco. Eu não acredito dizer assim, eu gosto de saúde, é a minha prioridade, mas não invisto no profissional. Gosto de educação, mas não invisto no profissional. Eu gosto e provo que gosto quando eu invisto no profissional. O resultado é que a revista Veja diz que Manaus foi uma das vedetes do IDEB. Ela junto com Palmas e junto com Fortaleza, sendo que nós ultrapassamos Palmas. Palmas era o nosso objetivo. Agora nós passamos a ser o objetivo, o adversário a ser batido por Palmas. Crescemos. Mas eu queria entender como é que o senhor prioriza os gastos do município. O que o senhor leva em consideração na hora de investir mais num setor do que no outro? Olha, a gente tem o peso de cada setor. Secretaria de Educação, o nosso maior orçamento. Por quê? Lá estão os funcionários em sua maioria, saúde a mesma coisa, infraestrutura. Manaus é uma cidade carente de infraestrutura, nem sempre se asfaltou com correção, nem sempre se tratou infraestrutura. Quem inaugurou drenagem aqui foi eu no outro governo nosso. As pessoas faziam aquele asfalto de brincadeira, lambiam de asfalto e ficava por isso. O meu asfalto tem drenagem, o meu tapa-buraco ele é um mini recapeamento. O meu recapeamento ele tem 10 centímetros no meio e caimento de 8 centímetros com correção de drenagem, quando é coisa nova, com drenagem nova. Estamos fazendo um bairro novo, do zero, chamado Águas Claras. É um bairro impecável do ponto de vista do que está sendo feito lá. A gente tem problema de invasões, a gente combate isso, enfrenta isso, mas lá nós vamos, em dezembro, apresentar 116 ruas consistentes com um bairro absolutamente modelo, porque eu pude pegar do zero e estou procurando dar conta do recado, já com mais de 85 ruas prontas lá. Então a gente procura ver a importância do setor. Agora, numa sociedade moderna como a nossa, a gente tem que também pensar em divulgar a cidade, a gente tem que pensar em dar boa impressão para quem está aqui, procurar atrair gente que venha para cá, que eu sonho com Manaus sendo uma das mecas do turismo internacional. E vai ser. É o 9º principal endereço hoje, e não era assim antes do nosso governo, 9º principal endereço procurado pelos que frequentam o grande site TripAdvisor, que diz que Manaus é a 9ª cidade mais procurada como endereço a ser visitado. Aí entra infraestrutura, aí entra dinheiro, entra possibilidades, mas Manaus hoje é uma vedete mundial e acho que a gente deu uma pequena contribuição para isso. Candidato, o senhor promete, se reeleito, implantar o BRT. Mas essa é uma promessa sua desde 2012. O que faltou que agora pode ser concretizado? Faltou um presidente compreensivo como o presidente Michel Temer. Faltou quem de fato quisesse ajudar Manaus. Alguém dizer que vai fazer o BRT com dinheiro da prefeitura, você pode não votar nele. Se quiser votar em mim, eu agradeço de coração. Você tem toda a cara de quem vai acabar votando em mim. Mas é o seguinte, o BRT não se faz sem ser com dinheiro internacional ou dinheiro federal. E muito dinheiro. Não me deram esse dinheiro. Agora estamos avançadamente no projeto com o ministro Bruno Araújo das cidades, para o ministro Bruno Araújo conosco fazer um case do BRT aqui. Então, aquilo que não depende de mim, eu tenho que recorrer a outros. Eu recorri muito, levei muito beijo, muito abraço da presidente. Não resolveu. Eu preferia que não me desse os beijos, os abraços e resolvesse, me desse um dinheirinho para fazer um trabalho melhor. Em quanto tempo o senhor acha que vai implantar agora, nessa segunda eleição? Os primeiros 20 quilômetros, depois que se começa a obra, que se fizer a licitação, tudo, a gente vai demorar uns 25 a 28 meses, se houver um bom desencaixe de recursos. E se não houver esse desencaixe? Vai ficar mais uma vez engavetado? Mas fica comigo ou com qualquer outro, entendeu? Essa é a diferença. Eu ouço muito a propaganda dos outros, eu sinto assim a boa vontade
muitas vezes aliada à inexperiência. E às vezes vejo nem tanta boa vontade assim. Alguém dizer que com supostos 5 bilhões que eu recebi a mais, eu não recebi nada disso, Manaus cresceu 340 mil pessoas, habitantes, durante a minha gestão. 562 mil pessoas não tinham água na Zona Leste e Norte, coloquei água. Mas 340 mil novas pessoas chegaram. Então alguém dizer que eu tinha que ter congelado o meu orçamento é até pueril, descredencia uma candidatura. Então, a gente, para certas coisas, depende de dinheiro federal e de dinheiro internacional. O nosso, eu tenho feito o que talvez há muito tempo não se faça. Muita infraestrutura, muita drenagem, mais de 200 quilômetros de ruas, 50 obras essenciais na saúde, 11º lugar no IDEB, na educação, muita drenagem, muito macro-drenagem. Agora, veja, para fazer toda a macro-drenagem, a micro-drenagem que o Manaus precisa, é preciso muito dinheiro de fora. Agora, o Zona Azul, por exemplo, precisa de dinheiro de fora também? Porque o senhor prometeu, foi adiado o projeto, não saiu do papel, e o senhor fala agora no plano de governo que será implantação imediata. Mas o que aconteceu para esse sistema de estacionamento no centro da cidade não ter saído até agora? Também é recurso internacional? Sim. Zona Azul, a empresa falhou. Foi feita uma licitação, e a empresa ficou prometeu, nós vamos ter que fazer uma outra licitação. É um bom projeto, porque multiplica por 6 o número de vagas no centro. E com isso possibilita uma vida econômica muito mais forte do centro da cidade. Eu sei que você está falando da faixa azul, que é outro assunto que eu falo. Também é um outro assunto que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Pelo respeito que eu tenho às pessoas mais pobres, que andam de ônibus, uma opção clara e preferencial por eles. E a gente está implantando. A gente primeiro trabalha, não faz multas, a gente procura o trabalho educativo. Agora, as pessoas que são beneficiárias já do que tem implantado de Zona Azul, economizam 6, 7 horas por semana do seu tempo para amar, para o lazer, para a diversão, para a leitura, para não fazer nada. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada, mas precisa que os empresários invistam em ônibus com a porta também do lado esquerdo. Tem que ter porta do lado direito e do lado esquerdo. Senão, não é possível se colocar mais ônibus usando o que já é uma vitória. A gente vai só interromper um pouquinho agora a nossa entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta. Na sequência, depois do intervalo, um rapidinho intervalo, a gente conversa já com o Tucano Arthur Neto no próximo bloco. Com essa segunda parte da entrevista, a gente volta a falar daqui a pouco do Zona Azul e também tem os questionamentos da população nas ruas. Eu volto num instante.